Olá, eu sou o Luiz e esse é o 24º episódio do podcast Ecos do Marajó. Depois de uma pausa, a gente está de volta com os episódios do nosso podcast, antes como um projeto, agora como um programa aqui dentro do canal Marajoando Cultural. Hoje a gente tem o prazer de receber uma convidada muito especial, a professora, historiadora e pesquisadora Iria Chocron, que é do município de Breves, aqui no Marajó. Ela desenvolve um trabalho essencial para entender uma particularidade da história da Amazônia, nem sempre bem conhecida pela gente, que é a presença e a influência dos judeus marroquinos na região, especialmente nos aspectos culturais e educacionais. Mas, para começar, professora, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco brevemente para quem ainda não conhece seu trabalho, sua pesquisa. Bom, eu sou a Iria Chocron, eu sou professora do ensino médio e do ensino fundamental. Agora, na verdade, eu sou professora formadora de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pela DRE Breves. E eu sou, nas horas vagas, escritora também. Então, quase 30 anos, há 27 anos, eu sou professora da rede pública estadual e há quase 25 anos eu escrevo e também eu pesquiso, principalmente pesquisa, sobre a presença judaica na região do Marajó. Certo, professora. No seu trabalho, a senhora mostra que a presença dos judeus marroquinos na Amazônia vai muito para além da ocupação do território. O que mais chamou atenção nessa presença, principalmente no lado cultural e educacional? A presença judaica na região da Amazônia e da ilha de Marajó me chama a atenção por ser dinâmica e por ter deixado uma influência muito forte na nossa região. Então, assim, no sentido cultural, nós temos pessoas que ainda hoje, por mais que tenham antepassados judeus de muito tempo atrás, ainda praticam rituais que os judeus deixaram. Ao mesmo tempo, você tem professores judeus que deixaram o seu legado na educação, como eu mostro no meu livro, Judeus Marroquinos Mestres Pedagogos da Amazônia. Quer dizer, então você tem um grupo de pessoas, de imigrantes que vieram no século XIX, que nos deixaram um legado tanto na educação quanto na cultura. Seja você comendo fina, né, tomando um vinho que é judaico ainda aqui na nossa região, ou seja, você estudando educação na Amazônia, que foi uma matéria deixada pelo então querido, hoje falecido, professor Samuel Benchimol. Certo. E quando a senhora começou a pesquisar o período do ciclo da borracha, como que essas práticas de educação dentro das famílias judaicas conseguiram se manter ou se adaptar num contexto amazônico tão diverso e desafiador como a gente sabe que é? Como eles conseguiram se adaptar? Não foi fácil. É porque você chega de Marrocos, que tinha uma cultura própria, né? Eles, num país que tem uma cultura própria, que é o marroquino, bem diferente de uma cultura amazônica. Então, nesse período do ciclo da borracha, você tem os judeus vindo para cá muito mais por vontade de crescer economicamente do que qualquer coisa, né? Então, a cultura, essa questão de você se adequar, era segundo plano para eles. Quando se chegou à Amazônia, eles obviamente tiveram dificuldades, muitas dificuldades para se adaptar, mas para eles foi algo assim que eles iriam passar, entendeu? Eles iriam concretizar de alguma forma, porque o povo judeu ele se adapta a vários lugares e a Amazônia não foi diferente. Eles conseguiram se adaptar maravilhosamente bem para o contexto da época, tiveram dificuldades? Tiveram, obviamente, mas tanto é que as famílias marroquinas, os seus descendentes ainda existem aqui na Amazônia, no Pará, né, no Amazonas, em Roraima, Rondônia, enfim, por todo o norte. Então isso é sinal de que eles superaram essa dificuldade da adaptação e estão aqui até hoje, né, seus descendentes. Muito bem. E hoje, olhando para esse resgate histórico, se é que a gente pode chamar assim, qual a importância que a senhora vê em fortalecer essa memória e esse sentimento de pertencimento aqui no Marajó, na Amazônia, de uma forma mais geral? Como é que esse trabalho pode conversar, inclusive, com as novas gerações? É muito importante a gente resgatar essa história, é muito importante nós conversarmos, como você fala na sua pergunta, conversar com essa nova geração, porque eles acreditavam, eu sou professora e eu posso dizer que muitos alunos meus achavam que a imigração marroquina, judaico-marroquina,
foi por conta da Segunda Guerra Mundial. Então agora eles já sabem, através dos livros, né, através dos posts que a gente coloca, eu diria assim, da educação agora que se tem aqui no município, que não foi assim, que os judeus não vieram por causa da Segunda Guerra, da perseguição nazista, vieram por conta de que no século XIX havia toda uma abertura dos portos às nações amigas, feito pelo Dom João VI aqui no Brasil. Então assim, é importante conversar com essas gerações, porque aí eles vão perceber que o Marajó, ele não foi só uma região na qual você tem portugueses e indígenas, você tem outros povos, você vai trabalhar com a diversidade. Entre esses povos, o judeu é mais um. E teve outros e outros e outros, mas dando ênfase ao judaísmo, que é a minha prática, então, obviamente, eu tento o máximo com os meus alunos, com os meus amigos, incutir neles essa necessidade de se estudar esse pedaço da nossa história marajoara. Obrigada, Luiz, pela oportunidade de falar com o seu público do Ecos do Marajó. E é isso. Muito obrigada também. Professora Iria, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar um pouquinho do seu trabalho, da sua pesquisa aqui com a gente. A você que assistiu, que escutou o podcast, o nosso episódio 24, muito obrigado pela sua presença. Você pode conferir outros episódios aqui em nossos canais Marajoando Cultural e conferir diferentes histórias de diferentes perspectivas e de diferentes municípios. Esse é o Ecos do Marajó, buscando sempre documentar esses saberes aí já tão difundidos em livros, em pesquisas, em saberes ancestrais, saberes populares, e a gente está apenas fazendo a documentação de parte dessa história. Muito obrigado por assistir, por escutar e até o próximo. Tchau, tchau.